Olá, o tema de hoje do Estúdio News é a queda de homicídios no Brasil. E para conversar com a gente, nós recebemos o Dr. Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, e o Dr. André Santos Pereira, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. O Brasil registrou em 2023 a menor taxa de homicídios dos últimos 11 anos. Foram 45.747 mortes, o equivalente a 21,2 casos por 100 mil habitantes. Os dados fazem parte do Atlas da Violência 2025, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo faz comparativos desde 2013, quando o número de óbitos ultrapassou os 57 mil, ou seja, de lá para cá, houve uma redução de mais de 20% na quantidade de homicídios. Eu começo perguntando para o Dr. Mário Sarrubo quais fatores explicam essa queda, como que ela pode ser entendida, doutor? Bom, em primeiro lugar, nós não podemos deixar de levar em conta que nós tivemos a pandemia. Então, os anos de 2020 e 2021 foram anos diferentes, pode-se dizer assim, sob o prisma da criminalidade. Eles levaram muitos criminosos que antes agiam nas ruas, levaram esses criminosos para o campo cibernético. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma certa diminuição dos crimes violentos, há um aumento dos crimes cibernéticos. Mas a verdade é que o Brasil, já há mais de uma década, vem criando e fomentando políticas públicas, seja por parte do governo federal, seja por parte dos governos estaduais, de reforço nos modelos de segurança pública, de investimentos nas polícias e investimentos no sistema como um todo. Não é? Claro que ainda a gente experimenta uma certa alta no feminicídio, e isso não é um dado que nos deixa felizes, muito pelo contrário, acho que nós temos que continuar trabalhando, fomentando políticas públicas para que esses índices também possam ser reduzidos, mas a verdade é que o Brasil, ao longo de uma década, vem trabalhando muito essa questão das mortes violentas e esses números eles refletem essa mudança de eixo da preocupação dos governantes e da população como um todo nesse tema que é caro para cada um de nós. Ainda assim, nós estamos falando aí de uma média de 125 mortes por dia, né? Um número bastante alto. Quais são, doutor André, as principais causas de homicídio hoje no Brasil? Traça um panorama para a gente. Quem são as vítimas e como que eles geralmente acontecem? A maioria cometida por arma de fogo? Olha só, esses homicídios, que são os crimes violentos, letais e intencionais, e aí você tem vários recortes dos crimes de homicídio, nesses crimes específicos com violência, eles são muito decorrentes do envolvimento de autores e até mesmo de vítimas com o tráfico de drogas. Então, há essa perspectiva. Há também a perspectiva dos latrocínios, né, que também estão inseridos nessa temática dos homicídios violentos. Então, você pode ter aí diversos recortes para a análise desses dados e, obviamente, existe um trabalho forte das forças policiais no sentido de reduzir esses números, mas há muito que ser feito ainda também. Quem são as principais vítimas? Existe um perfil? Nesse caso dos crimes de tráfico de drogas, você tem um perfil de pessoas de baixa renda e também relacionadas também à cor da pele, pessoas negras, pessoas que dentro do nosso sistema, da nossa cultura, ou até mesmo em relação às perspectivas econômicas, estão mais desfavorecidas na nossa sociedade. Então, esses homicídios, principalmente na perspectiva do tráfico de drogas, envolvem esse tipo de vítima. O relatório Atlas da Violência aponta fragilidades na fiscalização de armas no país. Nós sabemos que quanto maior a prevalência delas, maior tende a ser a taxa de homicídios. Nós podemos dizer que o grande desafio no combate à circulação de armas ilegais hoje no Brasil é impedir que elas acabem em posse do crime organizado, doutor Sarrubo? Sem dúvida, você acertou no alvo. Essa é uma grande questão. O Brasil vinha por vários anos numa política de recolhimento e de não incentivo às pessoas para que portassem armas letais. Isso foi um avanço extraordinário, isso colaborou muito
para a diminuição do número de homicídios ao longo de 10, 15 anos. Em 2018 até 2022, houve a reversão dessa política, houve um aumento substancial da circulação de armas de fogo. Uma boa parte dessas armas foi, de fato, parar nas mãos da criminalidade organizada, foram desviadas, e esse é um fator que impediu uma redução muito maior, na nossa visão, dos índices de mortes violentas no país. É preciso mais do que uma mudança na cultura. O Brasil é muito bom de campanhas, não é? Eu gosto sempre de dizer isso. O Brasil é um dos países em que menos se fuma por conta das campanhas oficiais. O Brasil é um país em que todo mundo usa cinto de segurança por conta de campanhas oficiais, e nós precisamos trabalhar novamente uma campanha oficial que faça com que as pessoas entendam que portar uma arma de fogo não é sinônimo de segurança. Muito pelo contrário, é sinônimo de insegurança, até porque se você está andando na rua armado, a chance que você tem contra um criminoso que está armado é muito pequena. O criminoso está mais assustado, tem mais prática de andar armado, e isso acaba aumentando o número de vítimas. Vítimas, na sua grande maioria, homens, vítimas, na sua grande maioria, jovens, e, portanto, nós precisamos fomentar e melhorar o controle da circulação das armas de fogo. E é o que o governo federal, bom que se diga, tem feito, na medida em que, a partir de 1º de julho, uma boa parte desse controle passa para a Polícia Federal, e a nossa expectativa é que todos juntos, esse tem que ser um programa de Estado e não de governo, tenhamos mais condições de trazer um controle mais efetivo e melhorar a vida da população, trazer mais segurança para a nossa população, um número menor de pessoas perdendo a vida. Delegado André, qual tem sido o papel específico da Polícia Civil no combate aos homicídios? Qual a avaliação que o senhor faz sobre os resultados recentes? Eles são satisfatórios? Os resultados são satisfatórios, mas há muito a que ser feito ainda. Obviamente, a Polícia Civil, especificamente, trabalha com níveis muito abaixo daquilo que necessitaria com relação a efetivo, com relação à estrutura, com relação a condições de trabalho como um todo. Se as polícias civis tivessem mais investimentos e um olhar voltado para a investigação, para a apuração das infrações penais, e não apenas para um olhar de sensação de segurança, que é aquela viatura na rua, o policiamento ostensivo, se nós tivéssemos um foco maior para a investigação, para a Polícia Judiciária, para a Polícia Civil, esses números poderiam ser melhorados ainda mais. No recorte por unidades federativas, os menores indicadores de homicídios por 100 mil habitantes estão localizados nos estados do Sul, além de São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais. Já as maiores taxas se concentram nas regiões Norte e Nordeste. Doutor Sarrubo, por que essas grandes desigualdades regionais, elas ainda persistem nos índices de violência? O que falta para que os estados com os piores índices consigam alcançar os mesmos avanços do estado de São Paulo, por exemplo? Olha, em primeiro lugar, eu queria me associar à fala do doutor André, no sentido de que, se nós queremos, de fato, reduzir o número de mortes, é de fundamental importância um investimento muito forte na estrutura da Polícia Civil, permitindo, porque quando a Polícia Civil tem estrutura, isso pode, sem sombra de dúvidas, ela esclarece os crimes, e o esclarecimento de crimes e a punição dos responsáveis é o que vai inibir, é o que vai prevenir a prática de novos delitos. Então, é esse investimento que deixou de ser feito por algumas décadas, principalmente nos estados do Norte e do Nordeste, que por um longo período ficaram um pouco imunes à questão da criminalidade organizada, e na última década em especial, o crime organizado, percebendo as fragilidades, ele se deslocou para essas regiões, em especial para a região Norte, percebendo, por exemplo, a dificuldade de fazer um controle da região amazônica. Ele se instala lá, passa a atuar com muito mais
frequência e a lavar o seu dinheiro nesses locais, e isso acaba acarretando, de fato, um aumento dos números. Mas, em contrapartida, eu gosto de dizer o seguinte: tenho viajado bastante para o norte, para o nordeste, tem políticas hoje sendo estruturadas muito positivas, e a minha expectativa, a nossa expectativa é que esses números melhorem, porque os investimentos estão sendo feitos. São políticas, eu volto a dizer, de Estado, não de governos. E o que a gente tem visto é que hoje, de norte a sul do Brasil, qualquer governante, seja da esfera municipal, estadual ou federal, tem a segurança pública como uma prioridade. Isso é bom. Os investimentos estão ocorrendo e a nossa expectativa é que venha a melhorar. Claro, para isso é necessário um investimento muito forte, como disse o doutor André, na Polícia Civil, que é um investimento que muitas vezes não aparece, que é o investimento do perito, que é o investimento no investigador, que é o investimento em tecnologia. Não é o carro na rua, não é a polícia ostensiva, mas é a polícia que vai esclarecer os crimes, o que vai ser um fator contribuinte e potencializador da redução desse número de crimes. Exatamente, pegando esse gancho, aquela segurança que era baseada simplesmente no policiamento ostensivo, ela está em transição hoje em dia e a tecnologia tem ajudado, tem contribuído para isso, fazendo monitoramento em tempo real, conseguindo fazer o cruzamento de dados. Como que essa ferramenta pode contribuir no combate à violência? Isso é de fundamental importância. O doutor Mário Sarrubo bem pontuou a mudança da perspectiva da criminalidade. Hoje, o criminoso, ele tem a consciência de que praticar aquele roubo, por exemplo, na rua, armado, já não compensa tanto quanto a prática do delito de subtração de valores de alguma vítima por meio, por exemplo, de uma fraude digital. Então, o crime vem evoluindo. Esse é um aspecto também que explica essa redução dos homicídios. E isso se aplica, por exemplo, ao problema dos crimes patrimoniais, são os roubos, os furtos. Ou seja, o criminoso percebeu que ele tem mais vantagens realizando crimes sem violência, aquele crime de roubo na rua, e ele vai ter mais sucesso e ter uma escalabilidade maior praticando crimes digitais, os golpes que todos nós estamos sujeitos a receber. Então, esse é o desafio das forças de segurança pública e não se enfrenta, veja bem, não se enfrenta esse tipo de crime com viaturas ou com fuzis nas ruas. Não são essas viaturas que vão patrulhar a internet, né, como a gente costuma falar. Portanto, deve haver um trabalho de investigação qualificada, para que a gente promova a desestruturação dessas organizações criminosas que estão realizando os crimes, né, virtuais e subtraindo valores altíssimos aí de muitas vítimas e vítimas vulneráveis, como idosos, enfim, todo tipo de sorte aí de crime praticado e de vítimas. O número de registros de homicídios de pessoas entre 15 e 29 anos ainda é grande, 47,8%. E o Brasil aparece entre os países mais violentos do mundo. Diante desse cenário, eu te pergunto, doutor Sarrubo, como a PEC da Segurança Pública, que já está lá no Congresso para ser debatida, pode contribuir para melhorar esses nossos índices? Quais são os principais e mais importantes pontos dessa proposta? Olha, eu entendo que a PEC é fundamental hoje para que a gente possa transformar o Brasil, para que o Brasil possa ter justamente naquela linha do que eu disse. Região Sudeste, por exemplo, que já enfrenta o crime organizado há muito tempo, vem investindo, por exemplo, aqui no nosso estado, São Paulo, há muito tempo em presídios mais seguros, em presídios mais rígidos, em investimento nas polícias militares, na polícia civil e assim por diante. Região Nordeste, que não tinha esse problema lá atrás, ou o Norte, deixou isso de lado por algumas décadas também. E aí hoje a gente experimenta o aumento dos índices lá. O Brasil precisa, na verdade, de uma política que seja nacional, de norte a sul. E para isso, a PEC ela vem
permitindo ao governo federal a coordenação apenas e o estabelecimento de diretrizes genéricas, sem invadir competências. Muito pelo contrário, não há na PEC, isso é importante destacar, nenhum dispositivo que cerceie qualquer tipo de competência dos estados ou até mesmo dos municípios com as suas guardas civis. Muito pelo contrário. A PEC, na verdade, ela quer que se crie políticas em esfera nacional, que possam ser aplicadas de norte a sul do Brasil e construídas através de um grande colegiado, que já existe e que vai ser turbinado, vamos dizer assim, que é o Conselho Nacional de Segurança Pública. Porque hoje, como bem disse o doutor André, o crime ele se adaptou muito facilmente à modernidade. O crime hoje conversa. Então, hoje a gente está muito acostumado, e isso já se tornou o nosso dia a dia, né, doutor André? A ordem para um homicídio acontecer de um presídio do Nordeste e um homicídio acontecer aqui no Sudeste. Então, se não houver uma política mínima, parâmetros mínimos em nível nacional, nós continuaremos com esse problema, porque um Estado pode ter um sistema isso, investir na sua polícia, sistema penitenciário, mas se o Estado vizinho ou um outro Estado do Brasil não investir, o problema continuará. Então, nós precisamos avançar, precisamos ter maturidade, precisamos olhar para o Brasil, para as pessoas, esquecer a política e pensar que a PEC pode, de fato, ser um passo adiante. É o modelo do SUS, Sistema Único de Saúde, é o modelo da educação, é o modelo unificado. Os governos estaduais têm liberdade nos seus investimentos em saúde, mas existem padrões mínimos que são determinados pelo SUS. Por isso, o Brasil tem sido destaque na saúde, claro. Temos aí problemas ainda, precisamos avançar, e é esse o caminho que nós queremos, que o ministro Lewandowski quer, como um ponto de partida para uma virada de página na segurança pública do nosso Brasil, para que juntos, governo federal, estados e até os municípios, com as guardas civis, possam construir um sistema único, integrado efetivamente, e para que se possa, Renata e doutor André e telespectador, trabalhar e formularmos políticas com base em evidências. Evidências, é isso que é importante. Esses mapas, como o mapa da segurança pública que foi lançado pelo Ministério da Justiça há algumas semanas, eles nos trazem evidências. Né? E quando a gente olha o todo, a gente vê que na América Latina nós temos aí mais de 50%, 60% das mortes ocorridas no mundo. E essas mortes são muito localizadas. E se elas são localizadas, a gente sabe onde é que tem que ser aplicadas essas políticas. E é a partir daí que a PEC pode nos ajudar para que a gente possa sentar com maturidade e construirmos juntos uma política que melhore o sistema de segurança em todo o Brasil. Doutor André, a Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo tem defendido há anos o fortalecimento da investigação criminal. O senhor considera que esses avanços recentes nos números de homicídios reforçam a importância desse investimento? Com toda certeza. Nós temos a perspectiva da segurança pública muito voltada para aquilo que aparece. Obviamente que todas as forças policiais são importantes, cada uma desenvolve um papel significativo para a segurança da população, mas nós acreditamos que a investigação pode trazer ainda mais resultados para o enfrentamento dessa criminalidade organizada. E nós temos os números de homicídios, por exemplo, ou até mesmo dos crimes patrimoniais, roubos, furtos, sendo potencializados por organizações criminosas. E para que a gente desestruture essas organizações, é necessário um trabalho técnico, qualificado de investigação, para que a gente tenha efetivamente inquéritos policiais bem feitos, uma denúncia muito bem embasada por parte do Ministério Público e a condenação pelo Poder Judiciário e que essas pessoas fiquem presas por mais tempo. Uma coisa é certa, indivíduos presos não vão praticar crimes, pelo menos nas ruas. E aí surge outro desafio, que é o desafio do sistema penitenciário. E aí a gente tem assunto aí para debater por muito mais tempo. Com certeza. Agora, doutor Sarrubo, eu vi uma entrevista do senhor dizendo que a situação da criminalidade no país é extremamente preocupante porque o crime já mudou de patamar e agora pode ser classificado como máfia.
Está aí mais uma prova importante da necessidade de se ter uma legislação, como sugere a PEC, que integre todas as informações para o trabalho de inteligência da polícia? Sem dúvida alguma, Renata, esse é o caminho. Eu acho que não há, nesse campo da criminalidade organizada, do crime no Brasil, nenhuma solução mágica, não há uma varinha de condão. Se a questão fosse só legislativa, estava fácil, era só aumentar a pena de todo mundo, tirar a saída de preso, aquela coisa toda, e o nosso problema estava resolvido. Mas é muito mais complexo. Não é? Hoje o país vive uma situação em que muitos estados têm seus territórios dominados, ou seja, o estado não tem acesso ao território, e há um crime organizado que organiza e a vida em sociedade, inclusive a economia do crime nesses territórios. Nós só vamos suplantar isso com inteligência, com muita inteligência, trabalhando com evidências, entendendo como está funcionando o crime organizado. Por isso que eu digo, é preciso trabalhar e investir muito em tecnologia e inteligência para entendermos, quando a gente olha, por exemplo, para uma comunidade dominada pelo tráfico de entorpecentes, antes de qualquer operação policial espetacular para render aí notícias de jornais, é de fundamental importância que se entenda, que se faça um trabalho longo de inteligência, que se entenda qual é o ciclo econômico que rege aquela comunidade e, a partir daí, que se faça a intervenção de forma cirúrgica, com um número pequeno, aí com uma letalidade baixa, mas com muita efetividade. E aí, o mais importante, o Estado brasileiro, o município, tem que assumir o seu papel. E essa comunidade não pode continuar à mercê do próximo criminoso que vai assumir o poder. Ou seja, o Estado tem que se encravar lá, tem que fincar sua bandeira, o serviço tem que entrar, temos que ter empreendedorismo para essas pessoas poderem ganhar autonomia, trabalhar, montar seus próprios negócios, procurar empregos. Nossos jovens precisam, Renata e telespectadores, parar de serem recrutados. O jovem, ele começa criancinha, ele cresce nesse ambiente e ele praticamente não tem outra opção a não ser recrutado pela criminalidade. E cada vez que a gente faz uma operação dessas tradicionais, subir o morro, esculachar todo mundo, prender meia dúzia de criminosos, e a polícia vai embora e o Estado não finca sua bandeira lá, o que acontece é mais jovens vão assumindo o poder, mais jovens vão sendo recrutados. Isso é matemático. Então é preciso inteligência, é preciso trabalho integrado, é preciso que nós tenhamos um trabalho em rede. Nós temos trabalhado muito em rede, com todas as DRACOS aí do Brasil todo, que são as delegacias especializadas em combate às organizações criminosas. É preciso que São Paulo, Rio, Minas, Amazonas e Rio Grande do Sul conversem. É preciso que a gente tenha um banco de dados, é preciso que a gente tenha um banco de faccionados e também, como a gente vai propor em breve, a gente já está nos trâmites finais, uma atualização legislativa, trazendo alguns itens importantes como o domínio territorial e algumas medidas cautelares mais efetivas que possam trazer mais potencialidade para atingirmos aí a lavagem de dinheiro e interferirmos na economia do crime. Doutor André, quais os desafios, se é que eles existem, e as vantagens da integração entre as forças de segurança? Existe o risco, na sua avaliação, de sobreposição de funções ou conflitos institucionais entre Polícia Militar, Civil e Ministério Público? Importantíssimo esse tópico. O doutor Mário Sarrubo bem apontou os objetivos da PEC e o grande mérito da PEC é no sentido de levantar o debate sobre integração, que é o caminho para a segurança pública. Integração e transversalidade. Integração entre os órgãos da segurança pública, previstos lá no artigo 144 da Constituição. Transversalidade com outras secretarias de Estado, por exemplo, com a saúde, com a educação. Então, é esse o caminho para atingirmos níveis aceitáveis aí de criminalidade e melhorarmos a segurança pública. A PEC, no entanto, traz aspectos relacionados a competências. E isso diz respeito às atribuições das forças policiais e até mesmo dos entes federativos, em nível federal, estadual e municipal. Então, nessa perspectiva, a gente vê pontos de melhoria da PEC
sobretudo para que a gente não tenha essas sobreposições. Eu vou dar um exemplo. A PEC traz ali a colocação das guardas municipais na Constituição Federal, dizendo e confirmando, reafirmando, colocando na Constituição Federal aquilo que já disse o STF, que as guardas municipais podem exercer o patrulhamento ostensivo urbano. Isso diz respeito diretamente àquilo que é uma atribuição das polícias militares. Então, você corre o risco de, na prática, termos aí uma sobreposição de atuação, como já existe, e há de se ter uma regulamentação muito bem feita, caso a PEC prospere nesse sentido. Pois nós temos a possibilidade de termos conflitos aí de comando e controle dessas forças policiais em uma ocorrência de rua, por exemplo. Quem vai atender a ocorrência? É a Polícia Militar? É a Guarda Municipal? É quem chega primeiro? Quem apresenta a ocorrência na delegacia? E frisando, essa ocorrência precisa ser apresentada na delegacia para que o delegado de polícia, que atua como os primeiros integrantes ali das forças públicas, né, para garantir direitos fundamentais, possa analisar aquela situação ali e resolver aquela ocorrência e depois dar um encaminhamento devido. Até nesse aspecto, a gente precisa ter muito cuidado com as implicações práticas daquilo que ficar fixado na PEC. E aí nós temos também ali redefinições das atribuições da Polícia Rodoviária Federal, que agora vem como Polícia Viária Federal, algumas atribuições fixadas na Constituição para a Polícia Federal, deixando de maneira mais clara ali a atuação da Polícia Federal, né, no combate a milícias, a crimes ambientais. Isso tem impacto nas investigações que são realizadas hoje pela Polícia Civil, mas isso tudo precisa ter um desdobramento extremamente técnico e, como bem disse o nosso secretário Sarrubo, baseado em evidências. Então, esse debate sobre a PEC, acredito que ele deve prosperar, mas com muita paciência, com muita calma, porque a gente vai ter implicações práticas para a segurança pública e para a população. Doutor Sarrubo, latrocínio, feminicídio, como o senhor citou aí no começo da nossa conversa, eles entram nessa conta, nesses números que a gente tem trazido aqui de homicídios, porque o levantamento mostra que a violência contra a mulher não tem caído no mesmo ritmo, como o senhor já adiantou para a gente. O número de mulheres assassinadas foi na contramão do país e subiu em 2023. 10 são mortas todos os dias. Qual a solução para esse problema que ainda persiste no nosso país? Olha, o mapa da segurança pública do Ministério da Justiça, ele trata de forma diversa. Latrocínio é o crime de roubo, que é um crime em que se usa da violência ou da grave ameaça, e é um crime de roubo em que a violência leva à morte da vítima. Então, não é um homicídio, então não está no mesmo número, não entra na estatística que nós estamos considerando. Os latrocínios têm diminuído na grande maioria dos estados, mas ainda é um índice muito alto. Mesmo aqui, mesmo em São Paulo, mesmo em outros estados do Brasil, eles precisam diminuir de forma mais consistente para que a sensação de segurança da população possa melhorar. Quanto ao feminicídio, cada vez mais política pública. Eu acho que a gente precisa investir. Eu gosto sempre de pontuar que segurança pública é investimento. Então, por que continua acontecendo, continua aumentando ainda que de forma sensível, o feminicídio? Porque, muito embora se crie a delegacia da mulher em muitos estados, é um número ainda muito pequeno, e as mulheres ainda não têm segurança total para procurar a polícia. E aí, em alguns estados, essa delegacia, inclusive, fecha aos finais de semana. Então, essa é uma política pública falha, porque aos finais de semana é que nós temos o maior número de feminicídios. É quando os companheiros aí, os casais se encontram mais dentro de casa, portanto aumenta a possibilidade de briga e aumenta a possibilidade de morte. Então a política pública precisa melhorar. Nós precisa ter mais casas da mulher brasileira, precisa ter mais delegacia, se não tem condição de ter delegacia da mulher, a gente sabe das dificuldades financeiras dos estados, hoje tem a sala lilás, cada delegacia tem que ter um atendimento acolhedor para essas mulheres, para que ela sinta confiança. A primeira vez que ela foi agredida, porque o feminicídio ele não acontece de uma hora para outra. Ninguém é surpreendido com o feminicídio. Se você olhar a história do feminicídio,
Ele começa com uma agressão, com 2, com 3, com a agressão psicológica, com a violência física, com a violência psicológica e termina no feminicídio. E muitas vezes essa mulher procurou as autoridades e não foi devidamente atendida porque a autoridade não tem estrutura para isso, ou porque não tem delegacia da mulher, ou em muitos estados não há nenhum tratamento especializado. E esse é um caso em que a mulher precisa ser atendida com profissionais que tenham essa sensibilidade, que sejam especializados, e aí nós vamos começar a diminuir esse número, né? Ou seja, esse investimento, precisamos capacitar ainda mais os profissionais para que a gente possa esclarecer, mas prevenir. A prevenção ela surge com as delegacias, a prevenção ela surge com a mulher tendo confiança de procurar a polícia assim que ela torna, a partir do primeiro tapa ou a partir da primeira violência psicológica. Tá certo, doutor Mário Sarrubo, doutor André, muito obrigada pela disponibilidade, por todos os esclarecimentos que os senhores nos trouxeram aqui. Até uma próxima. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Dr. Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, e com o Dr. André Santos Pereira, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. E você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!